Carla Oliveira, aceite as chaves da sua nova vida, disse a dona Paula, colocando um conjunto leve de 3 chaves no chaveiro metálico na palma estreita dela. A garota hesitou em frente à porta do apartamento, o que fez a dona Paula rir e destrancar a porta ela mesma. Ok, você é como uma novata. Este é o seu novo apartamento. Viva, seja feliz. Comece uma nova vida. Não seja tão tímida. Entre. A mulher abriu a porta, empurrou Carla para dentro do quarto e então fechou a porta atrás delas. Não posso acreditar, dona Paula, Carla respondeu timidamente, seguindo a mulher pelo corredor. Acho que sou adulta agora. Posso viver como quiser e fazer o que quiser. A garota disse, começando a entender o que a vida adulta parecia. Exatamente, disse a dona Paula alegremente, passando um braço pelos ombros de Carla. Você é uma adulta agora, então pode se tornar independente. Mas, a dona Paula levantou um dedo significativamente. Há uma ressalva sobre fazer o que você quer. Minha querida, ela disse em um tom mais sério, ser adulta e estar no comando da sua vida não significa que você pode fazer o que quiser sem pensar. A vida adulta significa tomar decisões responsáveis e sempre assumir responsabilidade pela sua vida. Entenda isso. Pode haver pessoas que tentarão te influenciar com valores falsos e manipular seus pensamentos para distinguir o falso do verdadeiro. Sempre lembre o que te ensinei ao longo dos anos. Você entende o que estou dizendo agora? Carla assentiu. A dona Paula realmente tinha sido como uma figura materna para ela e muitas outras crianças no orfanato por anos. Carla nunca conheceu seu pai e suas memórias de sua mãe eram vagas e incertas depois de tantos anos. Sua mãe, Liliane, foi privada de seus direitos parentais quando Carla tinha apenas 5 anos. A mulher costumava desaparecer por dias, deixando a jovem Carla sozinha sem comida. Se a garota tinha sorte, ela conseguia que a dona Rosa, a vizinha, cuidasse da pequena Carla durante suas ausências. Tentativas de persuadir ou repreender Liliane eram inúteis. Ao ouvir seu endereço, reprovações, a mulher sempre ficava furiosa e começava a xingar com palavrões a dona Rosa, Carla e o mundo que tentava obrigá-la a negar seus desejos. E seu argumento vencedor, que sempre funcionava, era repreender implacavelmente sua filha e desejar que ela, sendo um obstáculo para sua diversão sem fim, morresse. Amaldiçoei-me por ter dado à luz essa coisa miserável, ela costumava gritar. Queria que ela desaparecesse. Quem precisa dela? Ela não é nada além de um fardo que está arruinando minha vida. O que você está dizendo? Você, mulher perversa? A vizinha gritava horrorizada ao desejar a morte de uma alma inocente. Volte a si. Nesse ponto, a mãe de Carla sempre se acalmava, percebendo que sua manipulação tinha sucesso e que ela agora podia livremente partir para outra farra. O que você é, dona Rosa? Estou apenas brincando. Quero dizer, metaforicamente. Você é tão gentil e prestativa. Você está sempre lá para ajudar. Não vou longe, apenas sair para uma caminhada. Às vezes, uma mulher precisa mudar de cenário. Não é sempre sobre trabalhos domésticos e preocupações. A mulher astuta sabia exatamente o que estava fazendo. Uma vizinha bondosa não abandonaria uma menina pequena. Então, não tinha pressa em voltar para casa. Eles se virariam sem ela. Eu sou gentil. Isso é certo, respondeu a dona Rosa. Mas quanto a você, Liliane, tudo o que você parece fazer é buscar uma mudança de cenário. Sua filha está constantemente sozinha. Não há comida em casa. A geladeira está desligada. A única comida disponível são algumas barras de Snickers secas que são trazidas por seus amigos beberrões em troca de sua atenção. Mas a mãe era imparável. Rapidamente retocando seus lábios em frente a um velho espelho opaco no corredor,
Ela costumava dizer à vizinha algo como "fique fora da minha vida privada" e então desaparecia em uma direção que só ela conhecia, sem nem mesmo pausar para olhar para sua filha. Liliane geralmente aparecia em sua porta 1 ou 2 semanas depois, cambaleando com as consequências de seu estilo de vida imprudente e colapsava no velho sofá, caindo em um sono profundo. Um dia, a mãe de Carla desapareceu por 1 mês. Uma vizinha preocupada, temendo que ela tivesse morrido, pegou a pequena Carla pela mão e relatou o desaparecimento à polícia. Eles encontraram a mãe logo depois, de alguma forma ela acabou em um hospital a 500 quilômetros de sua cidade natal, sofrendo de envenenamento severo por álcool. A polícia, tendo descoberto o antro, encontrou Liliane inconsciente no meio de uma multidão de indivíduos semelhantes. Nenhum deles havia notado sua condição. Se alguns dias mais tivessem passado, seu porre poderia ter resultado em uma morte despercebida. As autoridades de tutela iniciaram o processo de terminação dos direitos parentais da mãe de Carla ao recuperar a consciência em sua cama de hospital. Ela pareceu aliviada com a notícia e assinou ansiosamente todos os papéis necessários, ansiosa por uma vida livre e restrita além do hospital. Carla foi realocada para um orfanato. Felizmente, o orfanato local não era um lugar sombrio. O pessoal consistia em mulheres compassivas que tratavam os órfãos como seus próprios filhos. Uma das educadoras, a dona Paula, comentou alegremente ao ver Carla: "Que pequena chama temos aqui. Nunca vi um cabelo tão vermelho brilhante." A garota logo se adaptou à sua nova vida. A senhora Paula fez tudo o que pôde para ajudá-la a se integrar ao pequeno grupo deles, fazer amigos e sentir-se parte do círculo de proximidade deles. Depois de deixar o hospital, a mãe de Cal nunca mais lembrou-se de sua filha e nunca mais voltou para casa eventualmente. A senhora Rosa recebeu uma intimação da polícia para identificar um corpo que foi encontrado em uma margem de rio dentro do bolso de uma capa encharcada e suja. A polícia descobriu um passaporte danificado pela água pertencente à mãe de Cal. A senhora Rosa, que veio para a identificação, fez o sinal da cruz e olhou para a falecida. Ela podia definitivamente dizer que o corpo à sua frente na mesa do necrotério era de Liliane, assim que ela foi enterrada, e a partir daí a garota foi considerada uma órfã completa. Enquanto isso, Carla provou ser uma criança brilhante e capaz. A senhora Paula, uma mulher sem filhos e solteira, dedicou sua vida a cuidar de órfãos e investiu muito tempo na menina. Quando Carla estava na idade escolar, ela já era fluente em leitura de livros infantis, mostrava um grande interesse em várias disciplinas e até se aventurava na escrita de poesias para seu aniversário. Sua professora lhe presenteou com um belo álbum brilhante para suas poesias, o qual ela começou a preencher com suas próprias composições. Uma leitora voraz, Carla visitava regularmente a biblioteca da cidade. Ela amava a tranquilidade e o cheiro dos livros guardados lá, o que a levou a aspirar a se tornar bibliotecária. A senhora Paula incentivava o amor de Carla por livros e leituras sempre que podia. Ela até decidiu criar uma biblioteca improvisada no orfanato, nomeando Carla como a responsável. A garota ficou entusiasmada com a ideia e começou ansiosamente suas tarefas, que incluíam manter os livros, emprestá-los e informar as outras crianças sobre novas adições. O diretor do orfanato regularmente comprava novos livros para os alunos. Se você quer se tornar uma verdadeira bibliotecária, precisa ser organizada e responsável, instruiu a senhora Paula Carla. Lembre-se, o trabalho de uma bibliotecária é inspirar o interesse e o amor pela leitura. Quando Carla se formou no ensino médio, ela sabia que queria seguir uma graduação relacionada à literatura. A cidade tinha uma sociedade para amantes de livros, literatura e poesia, que Carla frequentava regularmente. A sociedade era composta por poetas e escritores amadores que frequentemente organizavam leituras de seus trabalhos. Carla participava ativamente desses eventos, e todos concordavam que seu futuro deveria estar na literatura e na poesia. Em uma noite, um novo indivíduo se juntou aos membros regulares da comunidade. Seu nome era Bernardo Caldeira, um homem idoso de cerca de 70 anos com um comportamento respeitoso.
ele chegou ao evento da comunidade em um carro antigo e magnífico, dirigido por um motorista, e tinha o hábito de fumar um cachimbo cheio de tabaco. Quando Carla recitou suas poesias, ele aplaudiu mais alto e previu um futuro literário de sucesso para ela na cidade. Ele era visto como um recém-chegado. Rumores diziam que ele havia se mudado recentemente da capital, tendo comprado uma casa para trocar o barulho incessante da cidade pela tranquilidade de um subúrbio regional. Em uma noite, o Sr. Caldeira convidou os participantes para sua mansão após o evento para celebrar seu aniversário. Enquanto alguns estavam ansiosos para voltar para casa e outros tinham outros compromissos, alguns, incluindo Carla, ficaram encantados em aceitar o convite de Sr. Caldeira. Na sala de estar de sua casa bastante espaçosa, já havia uma mesa posta com champanhe. Carla, que tinha 17 anos naquele momento, nunca havia experimentado álcool, mas quando um fino copo cheio de bebida dourada e espumante foi colocado à sua frente, ela achou inconveniente recusar. A noite passou em uma atmosfera calorosa e sincera. O próprio anfitrião bebia apenas água mineral, referindo-se ao fato de que os médicos tinham proibido o álcool criticamente. Quando Carla voltou para o orfanato, a senhora Paula sorriu ao perceber um leve cheiro de champanhe e ficou alarmada ao descobrir onde a garota havia estado. Ela deu a ela uma longa palestra sobre não confiar em todos os homens, entre eles, há amantes vis de meninas jovens dos quais se deve manter o máximo de distância possível. No entanto, logo o Sr. Caldeira mesmo visitou o orfanato e pediu permissão aos responsáveis pela garota para deixar Carla ajudá-lo a organizar a extensa biblioteca em sua casa. Ouvi dizer que Carla aspira a ter uma carreira em biblioteconomia, ele disse à diretora e à tutora, acomodando-se em uma cadeira no escritório da diretora, e agora vejo de onde sua aluna obtém seu amor por livros e leitura, ele observou, observando as altas prateleiras, alinhadas na parede cheias de livros. As mulheres permaneceram cautelosamente em silêncio. O repentino interesse do Sr. Caldeira por Carla despertou suspeitas nelas. Percebendo isso, o homem riu e as tranquilizou. Entendo seu ceticismo, mas vocês não têm motivo para se preocupar. Só quero ajudar uma garota talentosa a alcançar seu sonho. Ela realmente tem uma paixão pela biblioteconomia. Nunca vi uma jovem tão interessada, não em moda e cosméticos, mas em livros e leitura. Tenho 2 netos, mas, infelizmente, seus interesses são completamente diferentes. Quanto a Carla, seria muito útil para ela participar desse empreendimento. Minha vida tem acumulado milhares de livros ao longo de muitos anos, alguns dos quais são bastante raros e valiosos. Ao ouvir que o visitante inesperado tinha netos próprios, as mulheres relaxaram ligeiramente. No entanto, a diretora, lançando-lhe um olhar sério, começou a falar. Certamente não nos importamos que a Carla participe de tais atividades, especialmente porque ela está se preparando para entrar na faculdade no próximo ano. Podem ter certeza, nós sempre vamos ficar de olho nela e protegê-la, acrescentou a diretora, com firmeza. Bem, vejo que o futuro está em boas mãos, brincou o Sr. Caldeira em resposta. Você está absolutamente certo em levar esse assunto a sério. Então, vocês não precisam se preocupar à toa. Vou instalar uma câmera de vigilância em minha biblioteca para que vocês possam ver o que a Carla está fazendo em minha casa a qualquer momento. O que acham? Vamos tentar, concordou a diretora do orfanato, parecendo aliviada. Quando Carla soube da oportunidade iminente, ela ficou encantada. A casa do Sr. Caldeira estava repleta de livros, e a chance de passar por eles era um sonho se tornando realidade para ela. Carla principalmente ajudava o Sr. Caldeira nos finais de semana. Ela acordava cedo pela manhã e corria para a casa dele para se imergir no vasto mundo dos livros, dos quais sua biblioteca tinha muitos. O Sr. Caldeira geralmente a esperava com o café da manhã pronto. Carla achava incomum sentar-se à mesa com guardanapos engomados e pratos caros, enquanto a governanta lhe servia chá e panquecas quentes com geleia.
No entanto, o Sr. Caldeira era um interlocutor envolvente e conhecedor, e Carla rapidamente esquecia seu entorno, absorta em outra discussão cativante. A Sra. Paula, por outro lado, monitorava de perto como Carla passava o tempo. Carla, você é adulta agora, disse a mulher para a garota. Logo começará a viver independentemente. Claro, você sempre pode contar comigo, mas as decisões sobre seus relacionamentos, especialmente com homens, serão suas para tomar. Sempre priorize seus próprios desejos e interesses. Nunca ceda à pressão, especialmente quando estiver sendo obrigada a fazer algo que não quer. Não concorde com tais coisas, mesmo que ofereçam dinheiro por isso. Se encontrar pessoas assim, fuja. Carla entendeu a quem a Sra. Paula estava alertando. Mas o Sr. Caldeira nunca se comportara dessa maneira. Pelo contrário, agia como um avô genuinamente preocupado, como se Carla fosse sua própria família. A garota, que nunca tivera um avô ou mesmo um pai, apreciava essa abordagem. O Sr. Caldeira gostava de pedir sua opinião sobre várias situações da vida. Eles até ocasionalmente discordavam e discutiam sobre pontos de vista diferentes. A Sra. Paula estava perplexa com a amizade entre Carla e o Sr. Caldeira, suspeitando de motivos ocultos em suas interações. No entanto, por mais atentamente que observasse, não encontrava nada suspeito. O dia chegou quando Carla, sua aluna de longa data com cachos vermelhos brilhantes, estava prestes a se tornar completamente independente daqueles que realmente se importavam com ela. Enquanto a Sra. Paula estava no apartamento de Carla, ela percebeu que sua pupila não estava totalmente pronta para a vida adulta. Mas o que ela poderia fazer? Carla não podia mais ficar no orfanato, e era hora dela amadurecer. Bem, Carla, está pronta para assumir a casa? Perguntou a Sra. Paula alegremente, observando o apartamento. Eu consegui um emprego para você como vendedora enquanto se prepara para a faculdade. Pegando uma grande bolsa com o zíper do chão, ela colocou em um banco e abriu. Nós reunimos alguns pratos e roupas de cama para você. Use-os. E depois compre o que mais precisar. Enquanto Paula conversava, seu tom era deliberadamente otimista. Mas Carla pôde perceber que a mulher estava escondendo sua preocupação por trás da conversa. Dona Paula, não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Nós nos veremos todos os dias como antes, a garota a tranquilizou. Como eu poderia não me preocupar? Por tantos anos, nós estávamos tão próximas. E agora, como tudo vai se resolver? Lamentou-se a Sra. Paula. Bem, você está certa. Não há nada com que se preocupar. Eu tenho que ir, Carla. Tenho muito que fazer hoje. As mulheres se abraçaram. Então Carla fechou a porta atrás da Sra. Paula. E você, vida adiante, pensou a garota desembalando suas coisas de repente. Seu telefone começou a tocar. O Sr. Caldeira descobrira que era o aniversário de Carla e insistira em lhe dar um presente pessoal. Um novo smartphone. Não se aceitam recusas, disse ele, notando a hesitação da garota em aceitar o presente. Afinal, preciso estar em contato com minha assistente. O que há de tão estranho nisso? Carla atendeu a ligação, e era o Sr. Caldeira pedindo que ela fosse até lá naquele dia. Ela prometeu chegar em breve, logo após desembalar e se instalar em seu novo lugar. Cerca de 3 horas depois, Carla estava entrando no corredor da mansão do Sr. Caldeira. O mestre estava sentado perto da lareira na sala de estar, absorto em um livro e tragando um cachimbo de tabaco. Bem, como você se instalou? Ele perguntou quando Carla entrou. Entre, sente-se e me conte também onde você decidiu trabalhar antes de entrar na faculdade. Carla suspirou e contou sobre a loja onde a Sra. Paula havia arranjado uma posição para ela. Na verdade, eu não quero trabalhar lá. Mas para onde mais posso ir?
Ela disse que não precisa trabalhar na loja se não quiser. O Sr. Caldeira respondeu: na verdade, tenho algo a lhe oferecer. Como você se sentiria em trabalhar para mim? Você faria o mesmo que está fazendo agora, organizando minha biblioteca, me ajudando a catalogar e ocasionalmente me fazendo companhia. Somos amigos, não somos? Carla sorriu feliz. Ela gostou do som da oferta dele. No entanto, lembrando-se das palavras de cautela da Sra. Paula, ela perguntou: isso seria ótimo. Obrigada pelo seu cuidado e consideração. Mas, Sr. Caldeira, por que você está me mostrando tanta gentileza? Afinal, você tem seus próprios netos, e provavelmente também tem filhos. Você nunca fala sobre eles. Começou Carla. Senhor. Caldeira pensou por um momento antes de responder. Eu queria falar com você há um tempo, e agora acredito que chegou a hora. Olhe, disse ele, tirando uma fotografia e entregando-a a ela. Era uma foto de um jovem com cabelos encaracolados vermelhos. Carla ficou perplexa. Olhou para a foto, claramente intrigada sobre por que o Sr. Caldeira estava mostrando aquilo para ela. Este é provavelmente um parente seu? Talvez um filho ou neto. Bem, mais para neto, e o Sr. Caldeira em resposta. Mas você está certa, ele é meu próprio filho, disse ele. Seu tom de repente ficou sério. Meu filho, que infelizmente cometeu muitos erros em sua vida e agora deixou este mundo. Ai, o que aconteceu com ele? Perguntou a garota com simpatia. A história não é feliz, respondeu o Sr. Caldeira. Talvez eu, como pai, não tenha prestado atenção suficiente ao meu filho. Deixei sua criação para minha esposa e várias babás. O homem disse, balançando a cabeça tristemente. Sou rico, muito rico. Herdei um grande negócio bem-sucedido de meu pai, que expandi ao longo da minha vida. No entanto, negligenciei que havia número 1 para passá-lo quando eu era mais jovem. Acreditei tola e erroneamente que ganhar dinheiro e aumentar a riqueza eram as coisas mais importantes. Perdi muito, não entendendo a importância do papel de um pai na criação de seu filho. Meu único filho se tornou um completo egoísta, acostumado desde a infância ao mundo girar em torno dele. Sua mãe o mimava com luxo e atenção, nunca exigindo nada em troca. Como resultado, ele cresceu acreditando que todos lhe deviam algo, e ele não devia nada a ninguém. Eu deveria ter percebido e feito algo a respeito, mas estava sempre ocupado com negócios, e agora não há nada que eu possa fazer. O caminho que meu filho escolheu o levou à ruína, o velho suspirou e ficou em silêncio. Carla ouviu pacientemente, simpatizando com ele, mas não entendia o propósito da conversa após um breve silêncio. Senhor. Caldeira continuou. Desde jovem, meu único filho, Ricardo, levou uma vida destrutiva e sem rumo, com acesso a fundos ilimitados. Ele foi apresentado ao álcool, à devassidão e às substâncias ilegais desde cedo. Aos 18 anos, ele já era alcoólatra, sucumbindo a todas as tentações e perdendo frequentemente o controle. Quando finalmente percebi a extensão de seus problemas, já era tarde demais. Sua mãe, minha esposa, vinha encobrindo seus erros. Só fiquei sabendo sobre seu estilo de vida muito tempo depois e por estranhos. Desentendimentos sobre nosso filho levaram a frequentes brigas entre minha esposa e eu, terminando em nosso divórcio. Ela saiu depois, exigindo uma residência separada para si mesma e também para seu filho. Um sustento mensal substancial. Este movimento efetivamente acabou com qualquer influência que eu tivesse sobre nosso Ricardo. Por um tempo, fui informado por minha ex-esposa que Ricardo estava se casando. Infelizmente, a parceira escolhida dele não era nada mais do que uma interesseira. O estilo de vida de Ricardo permaneceu inalterado após o casamento.
Eu tentei explicar a ele que precisava mudar seus hábitos agora que era um marido e um chefe de família. Para minha decepção, meu conselho foi recebido com risadas por parte dele. Não é da sua conta, Ricardo me disse com desdém. Essa conversa ocorreu na manhã seguinte a uma noite de bebedeira pesada. Apenas algumas horas antes, meu filho mal conseguia se manter em pé, respirando com cheiro de álcool. Casar não foi minha ideia. Foi da Márcia, ela queria se casar, e eu concordei apenas por diversão, ele riu. Sua voz estava espessa de alegria embriagada. Sua jovem esposa, Márcia, estava grávida. Parece que ela não se importava com o estilo de vida do marido. O casamento durou pouco mais de 3 anos, durante os quais Márcia teve outro filho, decidindo que agora ela estava bastante bem cuidada às custas da pensão alimentícia futura para 2 filhos. Ela calmamente pediu o divórcio, e Ricardo não se importou. Após o divórcio, comprei um apartamento separado para a ex-mulher de Ricardo e seus 2 filhos. Meu filho continuou com seu estilo de vida anterior, rapidamente trazendo para casa uma nova namorada que bebia tanto quanto ele. Seu apartamento se tornará um refúgio para a devassidão. Eu estava constantemente recebendo reclamações dos vizinhos e fiz inúmeras tentativas de apelar para a consciência do meu filho. Uma vez, fui solenemente informado de que a nova namorada de Ricardo estava grávida. Apesar de sua condição, ela sentou ao lado dele fumando um cigarro, rindo bêbada e dando pequenos goles em álcool forte. Pai, você deve brindar conosco para celebrar seu futuro neto, insistiu Ricardo, servindo-me uma generosa medida de conhaque, quando percebi uma coisa. Se a namorada do meu filho realmente estivesse grávida, então eu tinha que salvar meu futuro neto sob o pretexto de conhecer a futura mãe. Eu a levei para o corredor e a dirigi direto para o hospital. Ela roncava no banco de trás durante toda a viagem, aparentemente sem se preocupar com seu destino. Ao chegar ao hospital, ela foi trazida à razão e adormecida. Falei com o médico antecipadamente e descobri que ela estava realmente grávida no dia seguinte. Busquei a jovem mulher no hospital e a levei para minha casa, onde seria cuidada. Eu também contratei enfermeiras e uma governanta, aliás, o nome dela era Liliane. Quando Liliane percebeu que seus dias de folia haviam acabado, ela fez um escândalo, recusando-se a viver sob supervisão e exigindo ser liberada imediatamente. No entanto, permaneci resoluto. Ouça, Liliane, me dirigi a ela. Aqui está o plano. Você ficará comigo por alguns meses. Tudo fornecido, sem álcool ou tabaco. Se você se comportar, viverá como uma rainha. Depois de dar à luz, você está livre para partir. Mas o bebê fica aqui. Em troca, pagarei uma quantia generosa a você. E espero que isso ponha fim aos nossos negócios. A quantidade de dinheiro que ela receberia claramente capturou sua imaginação. Parecia que ela estava calculando mentalmente quantas garrafas poderiam ser compradas com esse dinheiro. Então ela ficou em minha casa. É claro que eu aceitava o fato de que ela talvez não estivesse grávida do meu filho, dada seu estilo de vida, talvez ela não se lembrasse de todos os seus parceiros de qualquer maneira. Resolvi proteger essa criança, não importava quem fosse o pai. Então essa garota te deu outro neto? Carla perguntou. Não, infelizmente, respondeu o velho. Liliane conseguiu escapar da minha casa pouco antes da data prevista para o parto. Ela tentará repetidamente persuadir a equipe a libertá-la, mas sem sucesso. Então a tragédia aconteceu. Meu filho foi envenenado e morreu no hospital. Sua ex-mulher soube no funeral que Liliane estava morando em minha casa e estava prestes a dar à luz meu neto. Ela percebeu que essa criança seria a terceira herdeira da minha riqueza e decidiu eliminar a concorrência. Não consegui entender por que Márcia começou a visitar minha casa subitamente sob vários pretextos e trouxe regularmente meus netos, que não se lembravam de mim por meses. Eu não sei como ela fez isso, mas uma manhã, o quarto de Liliane estava vazio.
As duas enfermeiras estavam dormindo ao lado dela. A governanta e eu não conseguimos acordá-las. Elas estavam claramente dopadas. Pete, é você encontrar Liliane depois? Carla perguntou esperançosamente. Eu não a encontrei imediatamente, respondeu o Sr. Caldeira em resposta. A garota simplesmente desapareceu. Era como se ela nunca tivesse existido. Contratei um detetive para procurar Liliane em todo o país. Afinal, era incerto se Liliane, considerando seu estilo de vida, conseguiria sobreviver sozinha e dar à luz uma criança. Não foi até vários anos depois que encontrei uma pista dela em uma pequena cidade, mas então já era tarde demais. Liliane já não estava viva. E a criança, ele ou ela encontrou? Carla perguntou o Sr. Caldeira impacientemente. Que havia ficado quieto e parecia perdido em pensamentos. Tivemos sucesso em nossa busca, mas também não foi imediato. Liliane deu à luz uma filha, respondeu o Sr. Caldeira com um sorriso. Na cidade onde Liliane estava enterrada. Ela era uma estranha, levando uma vida nômade. Ninguém jamais viu uma criança com ela, e ninguém pôde confirmar se ela tinha uma criança ou não. Eu já havia assumido que Liliane nunca tinha dado à luz ou havia dado à luz uma criança natimorta, o que não seria surpreendente dado seu estilo de vida. Mas descobriu-se que realmente havia um bebê. A voz do Sr. Caldeira tremia de emoção. Liliane deu à luz enquanto morava em outra cidade. Lá, ela foi privada dos direitos parentais e a criança, sua filha pequena, foi colocada em um orfanato. Eu não conseguia acreditar que a busca havia sido bem-sucedida, então decidi ver por mim mesmo. Quando vi a garota, todas as minhas dúvidas sobre a paternidade do meu filho desapareceram instantaneamente. A garota era uma cópia exata de Ricardo. Senhor. Caldeira ficou em silêncio, dominado pela emoção. Carla esperou pacientemente. Finalmente, o velho, tendo se recomposto, continuou. Não me revelei imediatamente. Em vez disso, observei a garota por mais de um ano. Quanto mais a observava, mais convencido eu ficava. Felizmente, minha neta não puxou ao pai, mas sim a mim. Ela era uma garota talentosa, inteligente e boa. Ela era tão diferente dos meus outros dois netos, criados por sua mãe, a caçadora de ouro, Márcia, e minha ex-esposa. Eles não valorizavam nada além de dinheiro. Eles eram mesquinhos, malvados e incompetentes. Eu sempre soube que se algo acontecesse comigo, não confiaria nos meus negócios com eles. Mas agora estou em paz, disse o Sr. Caldeira com um sorriso contente. Agora eu sei quem pode ser meu sucessor, e estou tão orgulhoso dela. Você quer saber quem é essa garota? Perguntou o Sr. Caldeira ligeiramente intrigado com sua história. A garota assentiu ansiosamente em resposta com uma pausa solene. O velho olhou novamente e disse que é você, Carla, como pode ser eu? Carla ficou surpresa. Continuou a olhar para o velho com surpresa. Eu não entendo nada, murmurou. Carla, é verdade, e o senhor? Caldeira, você é minha neta. Percebi isso no momento em que a vi pela primeira vez. Quem mais poderia ter cabelos tão ruivos? Você é uma de nós. Sou a neta. Você me contou sobre isso, certo? Exclamou a garota surpresa. E você é meu avô? O velho assentiu silenciosa e excitadamente em resposta à realização de Carla. E você está certo. O nome da minha mãe é Liliane. Eu não conheço meu pai e cresci em um orfanato quando minha mãe foi privada dos direitos parentais. Então, parece que é verdade. A garota mal conseguia conter sua alegria. Senhor Caldeira, você é realmente meu avô? Carla, deixando de lado quaisquer dúvidas restantes, abraçou amorosamente seu avô. Senhor.
Caldeira também irradiava felicidade. Mas por que você só me contou sobre isso agora? Ela perguntou. Bem, há razões para isso, respondeu o homem seriamente. Quando te encontrei e te conheci, ainda não tinha entendido seu modo de vida. Eu tinha medo de que essa notícia pudesse te perturbar, dado sua vida estável. Eu estava certo de que você era minha neta. A cor do cabelo é um tesouro da família. Meus outros 2 netos também herdaram essa cor de cabelo. E seu pai, meu filho, também era um ruivo ardente. No entanto, precisamos ter uma conversa séria. Minha neta, senhor. Caldeira mudou subitamente de tom. Infelizmente, estou muito doente. Os médicos prevêem apenas mais 2 ou 3 anos para mim. E isso se eu levar uma vida tranquila, medida, livre de preocupações e ansiedades. Não há necessidade de chorar, disse ele, percebendo que a garota estava bastante abalada com a notícia. Você é a herdeira de nossa família e sempre fomos pessoas fortes e autoconfiantes. Como Ricardo pode não ser feito do mesmo pano, mas você é definitivamente uma de nós. Senhor. Caldeira declarou orgulhosamente e eu não comecei essa discussão sem motivo. Como mencionei, quero garantir que esteja passando nosso negócio de família para mãos confiáveis. Agora vejo que essas mãos devem ser suas. Espere. Não discuta, por favor, continuou ele dizendo que sua neta estava prestes a dizer alguma coisa. Percebo que você ainda tem muito a aprender. E mesmo se algo acontecer comigo, você deve saber que temos algumas pessoas confiáveis e testadas pelo tempo em nosso negócio que serão seu apoio no início. Estou confiante de que você lidará com tudo, pois possui o traço mais importante: o caráter de nossa família. E é claro, não estou planejando desistir ainda. Pelo contrário, pretendo viver, avô. Eu não preciso de nada de você, exclamou Carla. O mais importante é que agora eu tenho você. Seus outros netos não ficarão chateados e me odiarão se você me der o seu negócio de família, Carla, não se preocupe com essas coisas. O avô respondeu. Você é minha sucessora agora, e isso é uma grande responsabilidade. Quanto ao seu meio-irmão e irmã, meus outros netos, eles receberão sua parte em meu testamento. Eles não estão interessados em nosso negócio. Eles só se preocupam com o dinheiro. Infelizmente, a mãe deles, Márcia, a ex-mulher do meu filho e minha ex-esposa, Bela, incutiram esses valores neles. Eu lamento não ter intervindo. O velho pausou por um momento e então continuou. Aliás, vocês logo os conhecerão depois de decidir falar com você. Eu os chamei ontem da capital. Eles estão a caminho e devem chegar em breve. Senhor Caldeira, o jantar está pronto. Anunciou a governanta ao entrar na sala de estar com um avental branco imaculado. Posso servir? Ela perguntou, pausando no centro da sala depois de receber aprovação. Ela desapareceu, deixando para trás os suaves sons de pratos vindos da sala de jantar. Logo o avô e a neta se sentaram para jantar. Eles discutiram a próxima introdução de Carla aos outros membros da família. Quando a governanta serviu o chá, sua campainha tocou no corredor. O mestre instruiu-a a atender a porta enquanto ele servia o chá quente e perfumado em xícaras de porcelana delicada. 2 visitantes, um jovem de 20 e poucos anos e uma mulher com cerca de 25 anos, ambos com cabelos ruivos, entraram na sala de jantar. Os novos herdeiros ficaram visivelmente surpresos ao ver Carla. Eles trocaram olhares enquanto o avô os cumprimentava e apresentava Carla como uma nova membro da família. A gentileza artificial de seus sorrisos não conseguiu disfarçar suas expressões desagradáveis. Quando Carla apertou as mãos deles, o irmão foi apresentado como Lucas e a irmã como Júlia. Tendo acabado de almoçar em sua jornada, Lucas e Gia recusaram a refeição, mas se juntaram ao avô e a Carla para o chá.
Eles perguntaram curiosamente à garota sobre sua vida. Ao descobrirem seu talento para literatura e poesia, eles pediram para ouvir seus poemas. Senhor. Caldeira observou seus netos com um sorriso contente, não escondendo seu prazer. Ao cair da noite, Carla se prepara para deixar o apartamento. Senhor. Caldeira despediu-se tristemente de sua neta, garantindo uma promessa de que ela voltaria no dia seguinte depois que Senhor. Caldeira se aposentasse para seu estudo para ler e fumar um cachimbo antes de dormir. O irmão e a irmã sentaram-se no sofá perto da lareira e conversaram em tons baixos. Lucas, você entende o que está acontecendo? Júlia sussurrou. Lembra, mamãe nos contou sobre como a namorada do pai então ela deu à luz a uma criança. Ela disse com nojo. Você notou o quanto o vovô está animado ao redor dela? Ele nunca age assim conosco. Talvez tenhamos que dividir nossa herança com ela. Aposta que você vai tentar pegar parte do nosso dinheiro. Ela continuou com rancor ao ouvir a palavra dinheiro. Lucas levantou-se abruptamente. Você acha que ele vai dar tudo para ela? Ele perguntou a Júlia com dúvida. Quem sabe? Gia respondeu, mas uma coisa é clara. Precisamos nos livrar dessa órfã, não importa o que aconteça. No dia seguinte, todos se reuniram novamente na sala de estar do Senhor. Caldeira. Após o jantar, o avô agradeceu à governanta, que começara a limpar a mesa. Voltando-se para seus 3 netos, ele disse, muito bem. Vocês todos se conheceram. Estou encantado a partir de agora. Carla faz parte da nossa família tanto quanto vocês, queridos e Lucas. Para se conhecerem melhor. Vocês devem passar mais tempo juntos. Saia, divirta-se, Carla. Eu esperarei por vocês amanhã. Ainda precisamos organizar a biblioteca, disse Senhor. Caldeira, envolvendo um braço nos ombros de sua neta. Vão se divertir. Tenho alguns negócios para cuidar, ele acrescentou antes de ir para seu escritório. Quando ele saiu, Júlia se virou para Carla com um tom deliberadamente alegre. Então, alguma ideia? Você conhece melhor sua cidade do que nós. Para onde devemos ir primeiro? Carla ponderou por um momento antes de sugerir, que tal museu de história local, embora tenha sugerido hesitante. Ela tinha certeza de que seu irmão e irmã dificilmente achariam uma visita ao museu interessante. Lucas e Gia trocaram olhares significativos. Sua irmã então cutucou discretamente seu irmão e acenou para Carla, dizendo o quanto a ideia era maravilhosa. Você não acha, Lucas? Acho museus tão fascinantes. Sim, é uma ótima ideia, respondeu Lucas, fingindo entusiasmo. Devemos definitivamente visitar o Museu de História local. A propósito, por que você não nos convida para sua casa? Nosso avô nos encorajou a nos conhecermos melhor. Então estamos interessados em sua vida, acrescentou. Eu gostaria de visitá-la imediatamente. Você poderia nos servir chá como uma verdadeira anfitriã. Claro, Carla respondeu, começando a pensar que seus novos parentes podem não ser tão interesseiros e mesquinhos quanto seu avô havia sugerido. Todos entraram no carro de Lucas e seguiram para o apartamento de Carla. No caminho, Carla percebeu que não tinha nada a oferecer a eles em sua casa, sugerindo que parassem em uma loja. Os irmãos concordaram entusiasticamente. Quando Júlia e Lucas carregaram os mantimentos no carrinho e se aproximaram do caixa, Carla expressou preocupação que talvez não tivesse dinheiro suficiente para cobrir o custo. E, acima de tudo, estava preocupada com a garrafa cara de uísque que Lucas tinha escolhido, explicando que precisavam celebrar sua reunião. Relaxe, Carla, ele assegurou. Nós cobriremos os custos. Sua função é nos fazer companhia e preparar a mesa como uma verdadeira anfitriã. Logo os irmãos estavam no apartamento de Carla,
e G olhou ao redor com desprezo mal disfarçado. Muito bonito e aconchegante. Olha, Lucas, ela disse, lançando-lhe um olhar para Carla, que estava ocupada arrumando os petiscos que tinham comprado na loja. Uma vez que tudo estava preparado, Lucas abriu a garrafa de uísque. Devemos brindar a nossa reunião, disse ele, servindo as bebidas. Eu não bebo, protestou Carla, observando enquanto Lucas colocava uma quantidade generosa de álcool em seu copo. Eu só experimentei champanhe uma vez na vida, e não gostei, ela acrescentou com dúvida. Carla, você está brincando? Você não bebe nada? Nunca, disse Lucas com convicção. Bem, isso mesmo, é claro. Mas agora você tem a gente, sua família, e esse comportamento é desrespeitoso, especialmente porque somos seus convidados. Lucas fez uma cara de magoado. Carla, Lucas está certo. Você deveria nos mostrar respeito. Talvez você não saiba disso, mas há certas regras para o comportamento dos anfitriões com seus convidados. Temos uma bebida excelente e é fácil de beber. Tome ao menos alguns goles conosco, por respeito. Lucas já tinha proposto o primeiro brinde ao encontro. Carla deu um pequeno gole e percebeu que a bebida era realmente fácil de beber e tinha um sabor suave. Bem, você vê, e você não queria beber conosco, exclamou seu meio-irmão imediatamente, enchendo os copos com uma nova dose de álcool. E agora vamos brindar a adição à nossa família. A você, Carla, propôs solenemente um novo brinde, não dando à garota um segundo para pensar. Através de uma névoa, a garota percebeu que a bebida era muito mais forte do que ela imaginava. Sua cabeça zumbia, o quarto balançava como em um passeio de barco na água. A dona Pollock, a educadora, organizava pequenos passeios de barco pelo rio para seus alunos de vez em quando. Naquele momento, Carla sentiu como se estivesse no convés durante um desses passeios. Ela pegou o copo cheio pelo irmão com outra porção da bebida intoxicante. Beba, ela ouviu as palavras ecoando em sua cabeça como se estivessem batendo nas paredes de uma pedra profunda. Bem, Carla, cambaleando à beira da inconsciência, sentiu um líquido indesejado sendo despejado em sua garganta. Incapaz de engolir, tossiu. Silêncio. Júlia sibilou para o irmão. Ela poderia engasgar, Deus nos livre. Você terá que responder ao vovô por ela. Lembre-se, ela saiu conosco. Calma. Tudo está sob controle. Lucas tranquilizou em um tom abafado, mantendo um olhar atento em Carla. Parece que ela está pronta. Vamos ligar para o vovô, Carla. Ele anunciou e tirando o telefone dela. Discou o número do vovô com um sorriso malicioso. Agora, irmã, diga ao vovô o quanto você o ama. Vai em frente. Ele empurrou o telefone na frente do rosto de Carla. A garota lutou para abrir os olhos e olhou para a tela. Ao ver seu avô, ela riu e conseguiu balbuciar. Vovô, oi. Sou eu, Carla. O que há de errado? Você está doente? A voz de seu avô cheia de alarme. Não, estou muito bem. Nós só tomamos um pouco de bebida. Carla balbuciou, balançando-se e caindo no chão, adormecendo instantaneamente. Senhor. Caldeira encerrou a ligação. O irmão e a irmã se olharam. Riram e deram um toque alto. Seu plano tinha funcionado. Agora, seu avô pensaria 2 vezes antes de tomar qualquer decisão, depois de ver o que sua querida nova neta era capaz de fazer. Enquanto isso, Mr. Caldeira estava realmente chateado e pensava no que havia visto. Ele teria julgado mal Carla, atribuindo a ela qualidades que sua neta não possuía? Ela seguiria os passos de seus pais? Devo ir até ela imediatamente. Ele finalmente decidiu apertar o botão para chamar a funcionária da casa.
Mas, de repente, o idoso sentiu uma dor lancinante no externo. Ele cambaleou, quase perdendo a consciência com um esforço significativo. Ele conseguiu permanecer de pé em breve. Sua governanta chegou em resposta ao seu chamado. Depressa, sussurrou com o último de sua força. Diga ao motorista para pegar o carro. Precisamos sair imediatamente. Então ele perdeu a consciência. Carla abriu os olhos com dificuldade, observando o entorno com surpresa. Ela estava deitada no sofá de casa. Uma mesa próxima continha os restos de petiscos, copos virados e uma garrafa vazia deitada de lado. Tentando se levantar, ela sentiu uma onda de tontura. O que aconteceu? O que há de errado comigo? Ela tentou entender, mas sem sucesso. Sua memória voltou abruptamente, atingindo-a como uma onda de gelo. Meu irmão e irmã. Eles estavam aqui na minha casa. Estávamos comemorando nossa reunião com dificuldade. Carla virou a cabeça para olhar o relógio na parede. Eram 6 horas da manhã. Quanto tempo eu dormi? A garota se perguntou, percebendo que a festa deve ter se estendido até a noite. Ela não conseguia se lembrar do que tinha acontecido. Um gosto estranho e desagradável permanecia em sua boca. Eu bebia álcool. Ela ponderou, lembrando-se de que seus irmãos tinham trazido álcool no dia anterior. Sentindo-se mal, Carla se forçou a se levantar, foi até a cozinha e colocou a chaleira no fogo. A visão dos petiscos do dia anterior deixados no lugar induziu ondas de náusea. Ela não tinha apetite. Depois de tomar chá, Carla limpou a mesa, ajustou o despertador para 9 horas e voltou a dormir no sofá. Ao acordar, ela tomou um banho, mas não sentiu vontade de tomar café da manhã. Ela começou a se preparar para sua visita à casa de seu avô. Normalmente, ela chegaria lá às 10 horas. Eles tomariam café da manhã e beberiam café. E então Carla organizaria a biblioteca de seu avô hoje. Ela sabia que chegaria mais tarde do que o habitual. Discando o número dele, planejava informá-lo de que chegaria atrasada. No entanto, não houve resposta no telefone do avô. 1 hora depois, ela encontrou a casa vazia também. Onde está o avô? Carla perguntou à governanta, confusa. Você não sabe, respondeu a mulher. Surpresa enquanto arrumava as prateleiras de livros. Senhor. Caldeira está no hospital em estado grave. Está na UTI? A senhora Caldeira e seu irmão estão com ele no hospital. Ao ouvir isso, Carla sentiu um arrepio. Foi por isso que seu avô não atendeu sua ligação. Ela correu imediatamente para o hospital. No entanto, devido ao seu estado grave, ela não pôde visitá-lo. Sem saber o que fazer, ela sentou-se em um sofá no corredor. Lá está ela. Você veio ver o resultado do seu comportamento inadequado? De repente, Carla ouviu a voz de alguém ao seu lado. Olhando para cima, viu Júlia e Lucas parados na frente dela. Sim, é sua culpa que o vovô ficou doente. Gil exclamou. Por que é minha culpa? O que aconteceu? Carla não entendeu. Olhe para isso. Lucas, fingindo indignação, tirou o telefone do bolso, ligou-o e o empurrou no rosto de Carla na tela. Carla se viu mal conseguindo se manter coerente segurando um copo à mesa. Gosta do que vê? Lucas perguntou zombeteiramente. Tem mais de onde veio. Se você não estiver muito envergonhada para assistir, ele continuou rolando pelo telefone. Enquanto vovô viu tudo isso, Carney ficou horrorizada. Por que você mostrou tudo isso a ele? Ele nem deveria estar preocupado, disse chocada. E agora ela nos culpa. Júlia respondeu indignada. Foi você quem fez uma chamada de vídeo para ele ontem.
Ele ficou doente quando viu o estado em que você estava. Você é igual à sua mãe, uma alcoólatra e uma perdedora total. Sai antes que a gente te expulse. Não queremos mais te ver aqui. Gia disse irritada para Carla. Sim, concordou o irmão com um sorriso. Pode acontecer com qualquer um, mas se eu fosse você, não mostraria mais a cara por aqui. Se você tiver um pingo de consciência, é melhor sair educadamente e esquecer que é nossa irmã. Atordoada com a notícia, Carla saiu silenciosamente do saguão do hospital. Ela não conseguia compreender como poderia ter feito uma coisa dessas. Talvez eles estejam me enganando, pensou Carla. Mas como posso descobrir agora? Mesmo que estivesse mentindo sobre a chamada de vídeo, eles têm provas de que eu estava bebendo álcool naquela noite. Isso significa que meu avô verá de qualquer maneira. E na situação dele, é inaceitável se preocupar agora. O pensamento de nunca mais ver seu avô encheu Carla de temor. Incerta do que fazer em seguida, ela seguiu para o orfanato sempre que estava em apuros ou não entendia uma situação. Ela sabia exatamente com quem procurar ajuda. A garota foi procurar Mrs. Paula, mas de repente percebeu que ainda não havia informado a sua professora sobre seus parentes recém-encontrados. Os eventos se desenrolaram tão rapidamente que Carla não teve a chance de compartilhar essa notícia com a mulher que se tornará como família para ela. Enquanto isso, a professora estava, como sempre, em seu local de trabalho. Ela ficou encantada em ver Carla, mas rapidamente percebeu que a visita não era para uma conversa casual. Carla contou os eventos dos últimos dias, deixando Sra. Paula surpresa. A vida é tão imprevisível quanto qualquer filme. Ninguém viu isso chegando. Não sei o que fazer, Sra. Paula. Carla admitiu depois de terminar sua história. Tenho medo de que meu avô pense mal de mim. Quanto a essa herança, eu disse de imediato que não precisava de nada. Mas meu avô acha que sou a pessoa certa para sucedê-lo nos negócios da família. Meio-irmão e irmã não parecem animados com a ideia de eu ser vista como herdeira da fortuna do avô. Suspeito que eles possam ter armado o incidente com a bebida para me envergonhar diante dele. Carla, fale com ele sobre isso. Sra. Paula disse calorosamente. Prometa a eles que renuncia a tudo quando se trata da herança. E talvez eles te deixem em paz. No entanto, acho que se eles são pessoas tão mesquinhas, é melhor não ter parentes mesmo. Vou tentar falar com eles cuidadosamente, respondeu Carla com dúvidas, mas não tenho certeza se vão acreditar em mim. Quando o avô falava deles, ele não tinha coisas lisonjeiras a dizer. Ele afirmava que eles só se importavam com dinheiro e que julgavam os outros pelos seus próprios padrões, então é muito provável que eles queiram uma garantia completa de que não vou reivindicar nada. Então você deveria tentar explicar tudo ao seu avô. Sra. Paula sugeriu, afinal, ele ainda está no comando. Ela acrescentou confiante. Carla assentiu e, depois de se despedir, saiu de Mrs. Paula, decidiu falar com seus parentes novamente e voltou para o hospital. Infelizmente, ainda não era permitido vê-lo. Angil e Lucas não estavam em lugar algum. Ela soube pela enfermeira da recepção que eles haviam ido para casa recentemente, determinada a confrontá-los. Carla partiu para a casa de seu avô. E Lucas estavam almoçando na sala de jantar de seu avô depois que a governanta limpou os pratos de sopa e trouxe o prato principal. Eles começaram a comer e discutir a situação atual. E agora? Lucas perguntou, dando uma mordida em uma perna de peru assado. Então, nossa irmã foi neutralizada e podemos relaxar. Duvido disso, respondeu ela, limpando os lábios com um guardanapo engomado. Não podemos prever o que o vovô fará quando se recuperar. Lembre-se, assim que ele acordou, chamou o tabelião no hospital. Ela balançou a cabeça significativamente. O que isso significa? Ainda não sabemos.
Talvez ele tenha decidido mudar algo a nosso favor, sugeriu Lucas. Por quê? Já somos considerados os favoritos? Gia objetou. O mais importante é que seu avô continuou vendo-a como a filha irresponsável de sua mãe alcoólatra. Ela cedeu ao atrativo do álcool, assim como a mãe dela. Como ele poderia confiar nela com os negócios da família? Mas nós também não íamos ser confiáveis com os negócios da família, disse o irmão. Lucas, por que precisamos disso? Disse sua irmã em resposta. Só queremos a herança. Então podemos vender o negócio, dividir o dinheiro e pronto. Sua discussão foi interrompida por um toque inesperado na porta. A governanta foi atender. E Carla entrou na sala de jantar um minuto depois. Aqui está ela, nossa irmã alegre. Lucas exclamou ao vê-la. Preciso falar com você, disse Carla firmemente. Ouçam-me. Vá em frente. Fale, disse Júlia, como a mais velha, nem considerando convidar sua irmã para se sentar. Carla ficou diante de seus parentes, como se fosse uma escolar culpada. O vovô estava certo sobre eles. Ela pensou e falou. Eu quero que vocês me ouçam agora. Eu não quero a sua fortuna. Entendam. Vocês provavelmente armaram esse episódio de bebedeira deliberadamente para me apresentar negativamente diante do nosso avô. Lembrem disso. Eu nunca bebi. Eu não bebo e não vou começar a beber, não importa quem seja minha mãe. Então eu não quero que o vovô pense mal de mim. E vou explicar a situação para ele. Vocês apenas fiquem fora do meu caminho. Bem, olhe para ela. Gia respondeu em surpresa fingida. Ela está mostrando um caráter agindo como se fosse uma descendente digna de nossa família. Lembrem disso. Você é ninguém. Ela disse asperamente. Você não vai falar com o meu avô, entendeu? Qual é a garantia de que você não vai prejudicá-lo e tomar toda a sua fortuna? Nós não queremos ficar sem nada. Ele estava certo sobre você. Carla respondeu confiante. Vocês só valorizam dinheiro na vida. E se eu lhes der minha palavra de que vou renunciar a tudo? O irmão e a irmã trocaram olhares e caíram na risada. Ou você é mentalmente doente ou muito astuta. Gir zombou. Quem em sã consciência desistiria voluntariamente de uma fortuna enorme? Chega de seus joguinhos. Ela concluiu decisivamente. Você vai sair daqui e nunca mais voltar. Se desobedecer, saiba que o avô verá outros vídeos. Lucas filmou durante o banquete. E como você disse, não deixaríamos nosso avô se preocupar. Gia acrescentou em um tom zombeteiro. O telefone tocou no corredor. A governanta atendeu. E depois de uma breve conversa, desligou entrando na sala de jantar. Ela disse que o hospital ligou, o Sr. Caldeira faleceu. Seu coração parou e os esforços dos médicos falharam. O que? Notícia, Lucas exclamou surpreso. Inesperado. Bem, é isso, disse Júlia decididamente virando-se para Carla. Você não pode mais falar com ele, então não há necessidade de você ficar aqui. Espero que você não tenha mudado de ideia sobre a herança. Você ainda está se recusando? Você nos assegurou anteriormente? Sim ou não? Eu não quero nada de vocês. Carla chorou amargamente por seu avô. Como isso pôde acontecer? Eu acabei de descobrir vocês, e agora perdi vocês. Vou chorar também. Lucas comentou cinicamente. Ok, se resolvemos tudo, então adeus, disse Júlia, ignorando as lágrimas de Carla. E a propósito, não se atreva a aparecer no funeral. Você não tem lugar lá. E meu conselho para você, esqueça toda essa história logo.
Ela acrescentou friamente, sobrecarregada de tristeza. Carla saiu da casa do avô. Ela não sabia como continuar vivendo, se culpando pela morte de seu avô. As ações de seu meio-irmão e irmã foram cruéis, e ela estava perdida, incapaz de lidar com o luto sozinha. Ela ligou para a senhora Paula e, soluçando, conseguiu contar o que aconteceu. Oh, minha pobre menina! Quantos problemas você teve em tão pouco tempo de vida! Sinto muito por ouvir sobre a morte do seu avô. Aceite minhas condolências. Mas você sabe, se eu fosse você, ainda iria ao funeral. Senhora Paula aconselhou confiantemente. Você é tão neta quanto seu irmão e sua irmã, mesmo que tenha decidido renunciar à sua herança. Você tem o direito de se despedir do seu avô no hospital. Você foi mantida afastada dele pelos desejos de seus meio-irmãos. No entanto, ainda não entendo por que você escolheu não aceitar a herança. A educadora acrescentou. Carla não respondeu. Apenas agradeceu à sua professora pelo conselho e apoio e desligou o telefone. Quando chegou ao seu apartamento, foi direto para a cama e caiu em um sono profundo. O funeral do avô de Carla foi em 3 dias após alguma consideração. Carla concordou com o ponto de vista da senhora Paula. Ninguém tinha autoridade para impedi-la de se despedir de seu avô. Ela ligou para a residência de seu avô e pediu à governanta para compartilhar o horário e o local do funeral. Apesar dos jovens proprietários terem proibido os funcionários de permitir que Carla entrasse na casa ou mesmo se comunicasse com ela, a governanta secretamente informou Carla sobre os preparativos do funeral. A mulher não tinha simpatia pelos jovens senhores. Eles começaram a se comportar com falta de respeito e grosseria com ela antes mesmo de assumirem completamente seus papéis como herdeiros. Nem o Sr. Caldeira nem Carla jamais permitiram tal comportamento. Tolo agradecendo à governanta, a menina resolveu comparecer ao funeral no horário designado. Ela chegou ao salão funerário, se esforçando para atrair o mínimo de atenção e evitar ser vista por Gel e Lucas. A cerimônia já estava em andamento. Durante o serviço, Carla ficou na margem, tentando avistar seu avô no caixão por cima das cabeças dos enlutados. Ela avistou Gel e Lucas imediatamente na primeira fileira. O quarto estava cheio de outras pessoas, parentes, amigos e associados do Sr. Caldeira. Gia periodicamente virava-se para sussurrar com 2 mulheres envoltas em preto. Devem ser sua mãe e avó. A ex-mulher do avô, Carla pensou. Finalmente, a cerimônia terminou, e era a hora da despedida. Júlia e Lucas, demonstrando profundo pesar, foram os primeiros a se aproximar do caixão, seguidos pelos outros presentes. Depois que os irmãos deixaram a sala, Carla olhou ao redor, então se aproximou cautelosamente do caixão enquanto olhava para seu avô. Ela não conseguiu conter as lágrimas de repente. Carla percebeu um olhar suspeito direcionado a ela, uma senhora idosa de chapéu de luto com véu, que tinha estado ao lado de Júlia e Lucas durante a cerimônia, estava a encarando cautelosamente. Eventualmente, a mulher se aproximou de Carla e disse com raiva: Você não é a suposta neta do meu ex-marido que acabou de aparecer do nada? Você acha que ser ruiva te faz a herdeira? Talvez você tenha tingido o cabelo, ela gritou furiosamente. O que está acontecendo? A avó e Lucas apareceram perto. Olhe, a serpente apareceu afinal, sibilou a meio-irmã notando Carla. Saia, Lucas. Me ajude. Os parentes seguraram Carla pelos braços e arrastaram à força em direção à saída. Uma vez do lado de fora, os parentes jogaram Carla no chão. É isso aí? Gia se abaixou e disse severamente para o rosto de Carla. Parece que você não entende palavras. Então saiba disso. A herança é nossa. Sempre foi e continuará sendo. E você, como sempre foi ninguém, permanecerá assim. Então, se eu te ver novamente, será culpa sua.
Você vai se arrepender, eu prometo. Não hesitaremos em fazer nada. Vocês sabem, parentes sentados no carro fúnebre. O caixão contendo o corpo do meu avô foi lacrado e colocado na parte de trás. O carro fúnebre então seguiu para o cemitério. Carla se levantou, lutando, e partiu para casa. A preocupação de seus parentes estava equivocada. Ela não tinha a intenção de reivindicar a herança e não estava interessada nos detalhes do testamento de seu avô. O dia seguinte passou como no nevoeiro. Carla ligou para a governanta da casa do avô para saber sobre o local do enterro. No entanto, uma mulher insistiu que ela se abstivesse de visitar o cemitério, pois os novos proprietários haviam proibido estritamente que ela revelasse o local de sepultamento. O testamento seria lido no dia seguinte. Assim que todos os parentes retornaram à capital, deixando a governanta no comando, ela e Carla poderiam visitar o túmulo do Sr. Caldeira. Agradecida, Carla encerrou a ligação com a governanta. Ela tinha que organizar sua vida, então, se reerguendo, conseguiu um emprego na loja que a Mrs. Paula tinha mencionado. No entanto, quando o testamento foi lido no dia seguinte pelo notário, os parentes ficaram atordoados. O que ouviram após a abertura do envelope lacrado os deixou perplexos e indignados. Isso é ultrajante. Não pode ser, os parentes gritaram simultaneamente, sobrecarregados pelo que ouviram. A ex-esposa do Sr. Caldeira desabou no chão. Donas e senhores, por favor, acalmem-se, interveio o notário. Tudo é legal. Tenho provas substanciais de que o falecido Sr. Caldeira me instruiu sobre seu testamento na presença de testemunhas enquanto estava em pleno juízo. Além de todos os documentos, também tem um vídeo do processo filmado por uma pessoa especialmente designada. Além disso, devo alertá-los de que o testamento não pode ser contestado. A senhorita Caldeira também deixou uma carta separada para a herdeira. E falando nisso, onde está ela? O notário olhou ao redor da sala, examinando os parentes sentados à mesa. Enquanto isso, Carla estava arrumando seu apartamento, pois começaria seu novo emprego na loja no dia seguinte, esperando estar ocupada nos próximos dias. Carla decidiu limpar antecipadamente. De repente, a campainha tocou, fazendo-a deixar cair o pano molhado no chão. Carla foi atender a porta. Na entrada, estava um jovem de terno. Olá, disse-lhe a garota. Sou um assistente de tabelião encarregado por seu avô, o Sr. Caldeira, de cuidar do testamento dele. Você é urgentemente necessária na leitura. Fui instruído a levá-la ao escritório do tabelião imediatamente. Por favor, deixe de lado suas tarefas por um tempo e venha comigo. Todos estão esperando. A chegada de Carla causou um murmúrio de indignação entre os parentes. O tabelião pediu silêncio. Uma vez em silêncio, ele disse: o Sr. Caldeira me instruiu a ler uma carta endereçada à herdeira, Carla, na presença de todos os parentes. Esta carta existe em forma escrita e como uma gravação em vídeo, onde o falecido lê o texto. Por favor, familiarize-se, minha querida neta Carla. Antecipo que esta notícia pode não lhe trazer alegria. E há razões para isso. No entanto, pensei muito antes de tomar esta decisão para o evento da minha morte. Saiba que nunca duvidei de você por um segundo. Sempre estive convencido de que você é a herdeira mais merecedora da minha fortuna. Consequentemente, lego toda a minha propriedade, juntamente com nosso negócio familiar, exclusivamente para você. Imploro-lhe que não rejeite este presente e não sucumba às provocações de seus novos parentes. Você é a única esperança para o nosso negócio familiar. Estou ciente de que meu tempo é limitado. Por isso, peço-lhe sinceramente para cumprir o meu último desejo. Não duvide de suas habilidades e não tema os desafios de gerenciar uma responsabilidade tão significativa e nova no futuro próximo. Meus associados e amigos de confiança entrarão em contato com você.
Eles fornecerão orientação. Colaborarão com você de perto e liderarão nosso negócio enquanto você continua seus estudos na universidade. Quanto aos seus irmãos, Júlia e Lucas, tenho uma tarefa para você também. Encoraje-os a se juntar a qualquer um de nossos negócios de sua escolha. Será benéfico para eles começarem a ganhar a própria vida. Se eles recusarem, não os force. No entanto, nesse caso, Júlia e Lucas terão que buscar os próprios meios de sobrevivência após você herdar. A única beneficiária será minha ex-esposa, Bella, devido à sua velhice. Seus meio-irmão e irmã não receberão mais suporte financeiro. Não tema nada, minha querida. Estou confiante de que você pode superar qualquer obstáculo, não importa o quão assustador possa parecer. Acredito em você incondicionalmente. Seu amoroso avô. O tabelião terminou a leitura e um silêncio caiu sobre a sala. Todos aguardavam a resposta da herdeira. Carla chorava inconsolavelmente, incapaz de dizer uma palavra. Bem, o testamento foi anunciado, concluiu o tabelião. A herdeira, Carla Oliveira, assumirá os direitos de sucessão de acordo com a lei agora. Peço a todos que assinem. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.